Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como fazer um modelo 3D a partir de imagens, tá? Então nesse caso aqui, né, um modelo criado como se fosse aqui um carregador de telefone, e se a gente for checar aqui, né, ele parte de uma imagem, tá? Então a gente vai aprender a importar essas imagens, editar a escala, né, para ficar com a escala correta e a partir dela criar um modelo 3D como mostrado aqui para vocês. Tudo bem? Antes da gente iniciar, né, caso você seja novo no canal ou já acompanhe e não é inscrito, né, peço que se inscreva, ative o sininho também para você estar sempre ciente com os novos vídeos que estarão saindo. E também deixe seu curtir, né, para esse vídeo chegar para mais pessoas que gostam, né, dessa parte CAD, conhecer o canal e conhecer o FreeCAD. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como a gente pode ver aqui, né, a gente tem esse modelo e ocultando ele, a gente consegue observar que há 3 imagens aqui, tá? A partir dessas 3 imagens foi criado esse modelo 3D aqui no FreeCAD. Então, a gente vai iniciar um totalmente do zero, tá? Eu vou deletar todo que foi feito aqui para a gente começar um do zero e vamos fazer junto. Então, o primeiro passo, né, para a gente criar o modelo é justamente trazer as imagens, tá? Até a versão 0.20 do FreeCAD havia, né, existia uma bancada chamada Image, né, onde você colocava na bancada e fazia, importava, né, aquela imagem. Agora não, a partir do 0.21 em diante, a gente simplesmente importa a imagem, né, vindo aqui justamente em importar ou simplesmente arrastando o arquivo para dentro aqui do FreeCAD, tá? Então nesse caso aqui eu vou arrastar o primeiro arquivo. Então notem que eu só arrastei ele para cá, né? E ele já fica visível aqui para gente. Nesse caso aqui é a vista frontal. E o que a gente vai fazer? Além de trazer as vistas, a gente vai posicionar elas de forma correta aqui para a gente entender e modelar ele da parte certa, o mais preciso possível, tudo bem? Então tá, então nesse caso, esse arquivo aqui eu nomeei ele como front, né, como vista frontal. Então eu vou colocar ele como a própria vista frontal do nosso modelo aqui. Então, como que a gente vai mexer nele aqui? Notem que ele é um arquivo de imagem, né, por esse ícone, e clicando 2 vezes nele, ele vai abrir essa janela, onde há algumas opções, né? A primeira opção aqui é em relação à posição dele em relação ao plano. Então, nesse caso aqui, se a gente for olhar aqui nas coordenadas, eu vou utilizar aqui o plano XZ, né? Eu clico nele aqui. Então, ele colocou em relação ao plano XZ e agora eu preciso rotacionar ele. Nesse caso, eu vou rotacionar ele aqui na posição que ele fique em pé. Então, aqui, logo abaixo, a gente tem offset, que é em relação a posições no espaço, e logo após aqui na offset, x e y, a gente tem a rotação. Então, vou colocar aqui 270 graus para ele ficar posicionado aqui para cima. E aqui embaixo, tá, a gente tem as informações relacionadas à escala. Notem que quando está ativo essa opção aqui, ele, se você alterar ou a largura, né, ou a altura, ele vai alterar de forma conjunta, tá, para manter a proporção. No momento a gente não vai mexer nisso, tá? Então eu vou clicar em OK, posicionamos ele aqui na posição frontal. Agora eu vou trazer o outro arquivo, que seria a vista lateral desse carregador. Então eu vou clicar, eu vou arrastar ele aqui para dentro. Então ele trouxe aqui para a gente, né, sempre na posição superior, e aí a gente precisa fazer os ajustes, tá? Então essa é a vista lateral, né? Então nesse caso vai ser a vista direita. Mesma coisa, vamos dar 2 cliques e vamos checar aqui, ó. Vai ser no plano YZ. Clico no YZ, ele posicionou para a gente e agora vamos rotacionar ele 270 graus. Pronto, ó, colocamos ele na posição, podemos clicar em OK. O próximo vai ser a vista superior. Então eu clico, arrasto para cá e ele trouxe aqui para a gente, ó, já na vista superior, que é o que a gente precisa. Então nós trouxemos aqui, né, para as vistas os 3 tipos de vista, né, para modelar esse carregador. Agora a gente vai posicionar ele no espaço e colocar a escala correta, tá? Então, a partir do momento que você vai fazer um modelo a partir de uma imagem, né, você precisa saber qual é a escala para você conseguir ser o mais preciso possível. Então eu vou começar aqui pela vista frontal, vou dar 2 cliques nele e vou vir aqui na vista frontal só para a gente enxergar somente ele, tá? Nesse caso, tá? Sempre quando você for desenhar a partir de uma imagem,
e for você que tenha tirado a imagem ou pegado da internet, para você ser o mais preciso possível, você tem que ter a foto que é tirada, né, ela tem que estar totalmente paralela, né, para você conseguir, né, totalmente normal aquela face, para você ter a maior precisão possível, tá? Então a gente vai colocar nas escalas aqui, né, para fazer um modelo, mas ele vai ter algumas imperfeições aqui, que após a gente ter criado o modelo 3D, a gente consegue ajustar ou manter a proporção, né, conforme a imagem. Então, aqui logo abaixo a gente tem aqui a opção calibrar. Então, clicando nele, notem que ele muda o cursor, a gente consegue pegar um ponto de referência na imagem e calibrar aquele tamanho, aquela relação de tamanho para ficar adequado, né, ao modelo que se for criar depois. Então, nesse caso aqui, essa distância, eu vou dizer que essa distância aqui, ele tem 40 milímetros. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, clico nele, vou arrastar, vou deixar ele o mais horizontal possível. Notem que quando a gente estica aqui, ele está mostrando qual que é o tamanho real da peça. Então eu vou colocar ele aqui, ó, nessa posição, até aqui, e vou dizer que ele tem 40 milímetros. Dou um Enter. Então o que ele fez? Ele diminuiu esse comprimento para 40 milímetros, porém mantendo a proporção, ou seja, toda a peça vai ser respeitada a proporção que deveria estar, tá? Então a gente pode dar um OK. Agora a gente vai definir ele no espaço para manter uma relação em relação aos planos de origem. Antes de fazer isso, eu vou clicar aqui em criar um corpo. Então clico aqui em criar um corpo. Ele criou um corpo aqui para a gente e agora ele tem uma referência em relação a planos e eixos. Então eu vou clicar nesse óculos para deixar visível. E agora eu vou colocar todos eles em relação ao eixo X aqui, né? Tangenciando ao eixo X e em relação e tangenciando ao eixo Z. Então vou clicar aqui na vista frontal, vou vir aqui em Placements. Há duas formas, tá? A gente pode clicar aqui e mexer aqui no Offset diretamente, ou mexendo aqui, né? Diretamente aqui, clicando, vindo aqui em Placements, aí posições, X, Y e Z. Então eu vou dar 2 cliques e vamos mexer direto aqui na janelinha de operações. Então vou colocar aqui em relação a X, vou colocar ele nessa posição, até aqui. Notem que vai ser meio que visual, tá, pessoal? Então a gente pode ver aqui ó, que ele há uma diferença em relação à foto, mas o importante aqui é você conseguir definir um ponto entre relações, já que a gente está trabalhando com mais de uma imagem. Então eu vou deixar ele nessa posição, vou clicar em OK. Agora eu vou ocultá-lo e vamos para o próximo item aqui, que vai ser a vista lateral. Clico dois cliques para acessar. Vamos vir aqui na posição lateral. Eu vou agora pegar essa relação de distância. Então eu vou vir aqui em calibrar. Vou pegar esse ponto até aqui, mantendo ele o mais horizontal possível. Clico aqui e vou dizer que ele tem 26 milímetros. Dou um Enter. Pronto. Ele definiu aqui, ele deu os 26 milímetros na peça, na imagem, né? E agora vamos colocar ele na posição. Então eu vou subir ele aqui na posição, no eixo X aqui, na distância X dele. Vou colocar aqui até aqui. Clique em OK. Agora vamos deixar visível para a gente ver como que eles estão posicionados. Eles estão posicionados nesse formato aqui. Vou ocultar os dois e agora vou para a vista superior. 2 cliques, vamos vir na vista superior e vamos colocar, né? Vamos calibrar a posição dele. Então, clico aqui em calibrar. Aqui a gente já colocou que ele tem 40 milímetros dessa distância, né? Então eu vou manter essa mesma proporção. Coloco 40 milímetros e vamos posicioná-lo para ficar em relação ao eixo que a gente pegou de referência. Então ele vai ser aqui, nesse ponto, assim. Lembrando, né, que ele está sendo feito aqui de forma bem manual, mas se você tiver uma foto que ela está totalmente paralelo, né, e a peça bem posicionada, você consegue, né, a partir do momento que você aplica as escalas, né, você calibra ali sua imagem, você tem ali a peça que você for modelar bem precisa, né, em cima da imagem de referência. Então eu vou manter assim, clique em OK. E agora eu vou clicar aqui para mostrar, deixar todos visíveis. Eu puxei ele para o lado errado, tá, pessoal? Então eu vou dar 2 cliques no topo de novo. E em relação ao eixo Y, aliás, aqui é 26, em relação ao eixo X dele,
ele vai estar posicionado aqui. Vou só olhar como é que ele vai ficar aqui. Isso, vou deixar ele nessa posição. Agora a gente tem, né, as 3 imagens para a gente começar a criar o modelo, né? Então a gente consegue enxergar aqui as 3 imagens. Porém, eu preciso rotacionar ele, né? Tá vendo que ele está na posição incorreta? Então eu vou vir aqui e vamos rotacionar ele aqui 90 graus. Deixa eu ver. E agora a gente vai precisar mexer novamente no eixo Y dele. Então vamos mexer no eixo Y. Nota que a gente não consegue enxergar, então eu vou deixar ativo, né, para a gente ter as referências. Clico aqui e agora posso verificar nessa referência de distância. Então ele vai estar nessa posição. Clique em OK. Agora vamos verificar aqui. E agora sim, ó, a gente tem todos os pontos, né, de referência para criar o modelo. Então a gente pode selecionar uma das vistas e começar a traçar, né, a criar o modelo. Para esse caso, eu vou selecionar aqui a vista frontal, tá? Partindo daqui. E dentro do corpo, nós vamos criar um esboço. Então, eu estou aqui na bancada da parte design, né? Então, eu clico aqui em criar novo esboço. Como eles estão partindo da mesma referência inicial em XZ, eu clico nele, que é a vista frontal. E agora vamos traçar um modelo a partir desse perfil aqui que a gente está enxergando, tá? Então, nesse caso, eu vou clicar aqui com a ferramenta retângulo, vou pegar esse ponto. Notem que ele está passando um pouquinho, mas eu vou pegar em cima do ponto do eixo Z, tá? Clico aqui e vou arrastar até esse ponto aqui, ó. Ficar bem em cima do perfil. Se a gente pegar a ferramenta de dimensão e traçar, notem que ele está próximo do que a gente colocou quando a gente fez a calibração, tá? Mas lembrando mais uma vez, é importante, né, que a imagem ela esteja totalmente, né, paralelo ali onde foi tirada a foto e bem posicionado para você ter a maior precisão possível. Então eu vou manter exatamente, né, como o perfil que a gente traçou aqui. Eu não vou colocar ele em relação àqueles 50 milímetros. Agora, eu não vou nem colocar cota nada, eu vou travar ele justamente nas posições que eles estão aqui. Então eu vou pegar a ferramenta, eu vou trazer ele aqui até o ponto de origem para a gente ter essa referência. Então eu vou clicar em coincidente. Vou clicar aqui na ferramenta de restringir uma dimensão, né, uma linha. Clico nele, ó, e ele trava totalmente o esboço. Então aqui nesse caso vai ser justamente esse quadradinho que a gente fez aqui, esse retângulo. Clico nele e agora eu vou utilizar a ferramenta de fazer um pad. Clico em criar o pad. Então notem que ele fez aqui um sólido, né, mas no lado oposto. Então na janela que ele abriu aqui pra gente, clico em reverso. E agora ele vai ser totalmente, né, a espessura dele vai ser igual o que a gente precisa enxergar aqui. Ó. Então notem que a gente não consegue enxergar muito bem, né, como que está a imagem. Então a gente pode virar para o outro lado, né, coloco para esse lado. E além disso a gente pode colocar como wireframe. Então a gente consegue enxergar através da peça. Então eu vou colocar ele aqui até essa posição e clico em OK. Lembrando, ó, que ele está com uma diferença justamente pela forma que a peça que foi tirada a foto da peça, do carregador. Agora vou voltar, ele é o normal aqui, como é. Criamos aqui o corpo do carregador. Agora vamos criar essa região aqui, essa parte de cima. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar no plano superior, lembrando que há várias formas de desenhar, vou colocar no plano superior, então eu clico nessa face, criar um esboço em relação ao plano superior, e eu quero enxergar aquele perfil de baixo. Então nós vamos vir aqui como é e colocar ele como wireframe. E agora vamos desenhar essa parte aqui do modelo. Eu vou fazer mais um ajuste na imagem para colocar ela bem em relação ao ponto de origem aqui, tá? Então antes de mexer aqui, vou fechar, vou vir na vista de topo e vou deixar ativo a relação do ponto de origem e planos. Então vou clicar duas vezes aqui e vou ajustar. Então vou colocar ele nessa posição, vamos ver. Vou colocar ele como menos 15,5, ou melhor, menos 14,5, e aqui 11,5. Vou clicar em OK, e agora vou ocultar aqui o ponto de origem, vou voltar aqui na forma normal. Notem que ao voltar à forma normal ele está entendendo que está com o wireframe, então eu clico nele e vou colocar aqui embaixo com Flat Lines.
mostrar nesse sentido. Vou clicar nessa vista, ou melhor, né, como a gente já criou um esboço aqui, vou dar 2 cliques em cima dele que ele já vai voltar em relação a esse ponto. E agora eu vou voltar em wireframes para a gente chegar à parte de baixo e vamos traçar esses pontos, tá? Lembrando mais uma vez, né, dependendo como tiver o perfil da foto tirada, né, ele vai ficar com essas regiões aqui onde você pode ajustar. Nesse caso agora eu vou pegar a ferramenta polilinha, pego esse ponto até esse ponto, até aqui, vou dar um ESC, agora aqui embaixo, aqui e aqui. Dou mais um ESC para sair da ferramenta. Agora eu vou pegar a ferramenta de arco, clico nele e vou pegar arco com 3 pontos. Então clico nesse ponto, clico nesse aqui e vou colocar nesse formatinho. E mesma coisa do outro lado, clico nesse ponto com esse e vou colocar nesse perfil. E nós podemos, né, ajustar para ele ficar com o formato ali da imagem, tá? Então esse ponto vai ficar mais ou menos aqui, esse mais ou menos aqui, esse eu vou traçar para cá também. Vamos trazer isso aqui mais para cá e esse aqui mais para cá. Mais uma vez, eu não vou aplicar as dimensões, eu vou restringir, tá? Então vou restringir esses pontos até que o esboço fique totalmente definido. Pronto, e podemos fechar. Fechamos aqui. Para visualizar ele como um sólido completo, eu vou colocar em Flatlines. Ou melhor, vou colocar ele como é. E vou vir aqui em aplicar uma extrusão. Agora eu posso ajustar ele em qualquer uma das posições. Então vou pegar, por exemplo, a vista lateral e vou fazer a extrusão aqui até ele ficar, né, com o tamanho da imagem. Então eu vou deixar ele com 19 milímetros, clique em OK. Então já está tomando corpo, né, o carregador que a gente desenhou. Para quase finalizar, né, agora a gente deve fazer, né, esses dois últimos pontos aqui. Então vou pegar essa face, criar novo esboço, para a gente enxergar, né, a referência que a gente vai pegar lá. Eu vou vir aqui na visualização, vamos colocar ele como wireframe, e agora eu pego a ferramenta círculo, no ponto central aqui do pino, e vou arrastar, vou falar que ele tem 5 milímetros, né, e nesse outro lado, no ponto central aqui, né, mais ou menos 5 milímetros. Então eu posso posicionar ele aqui, para ficar em relação, lembrando que ele não está totalmente axial, né, então ele está meio torto, um pouco torto, um pouquinho para cima, o outro um pouquinho aqui mais flexionado na parte mais para baixo. Então eu vou colocar aqui, né, só para fixar esses dois pontos. Agora vou restringir, clico nesses dois, pronto. E podemos aplicar, deixa eu colocar aqui como ou melhor, né, como Flatlines. Pode ver que às vezes, tá, quando a gente alterna entre um e outro na hora de visualizar o sólido, ou você vai precisar acionar o Flatlines ou o como né, porque às vezes ele pode gerar esse bug. Então eu clico aqui, vou aplicar a extrusão, vou pegar aqui como referência o plano lateral e vou colocar ele na altura aqui. Então ele vai ficar com 17 milímetros. Clico nele e agora para fechar essa parte, vou clicar nessas duas faces com Ctrl pressionado, aplicar um fillet, colocar ali um fillet de 2 milímetros. Clique em OK. Então a gente colocou, né, os dois pinos dos dois lados e vou pegar esse ponto, vou ocultar, tá, todas as imagens, vou pegar todas essas linhas laterais e vamos aplicar aqui um fillet, por exemplo, de 5 milímetros. OK? Vou pegar esses dois pontos aqui e esses dois pontos daqui com Ctrl pressionado. E vou aplicar um fillet aqui. Opa, que eu cliquei errado. Novamente, esses dois pontos. E esses outros dois pontos. Aplicar um fillet de 4 milímetros. Clique em OK. E terminamos aqui de criar o nosso carregador, tá, pessoal? Então a gente conseguiu, né, a partir de imagens que a gente criou aqui, a gente conseguiu criar as referências, né, para fazer esse modelo. Então é uma estratégia, né, uma técnica bem interessante de ser aplicada, principalmente quando você tem alguns tipos de perfis
ou você não tem o conhecimento da peça como um todo, né, do dimensional, se você tiver as imagens e garantindo que a imagem tirada, né, ela esteja totalmente paralela e a peça bem posicionada, você consegue ajustar, né, e criar uma peça precisa em cima dela. Nesse caso aqui, é claro que ele tem algumas imperfeições, né, justamente pelas posições que a foto foi tirada, a foto não está totalmente paralela, né, em relação à peça. Então, ele não está totalmente, né, então não está 100% preciso. Mas você garantindo, né, que a foto tirada ou a imagem que você tem ela esteja bem posicionada e você aplicando a escala da forma correta, você consegue criar uma peça a partir de uma única imagem, né, ou mais de uma, dependendo do tipo de modelo que você precisar criar. Tudo bem? Bom, pessoal, um último recado que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, é que se vocês desejam, né, se tornar especialista no FreeCAD, conhecer quais são as bancadas, né, que são utilizadas para projetos mecânicos de forma prática, né, eu vou deixar na descrição para vocês o curso de FreeCAD na prática para vocês conferirem, tudo bem? Valeu, pessoal, falou e até mais!